A palavra que nos traz o texto a respeito de Jonas, todos sabem que foi pelo fato de uma desobediência que Jonas vem sofrendo tudo que sofreu. Jonas é alguém que sofre algumas percas. Jonas é alguém que sofre algumas descidas em sua caminhada. Jonas é alguém que a cada dia que passa, por causa da desobediência, Jonas, ele cada vez mais está descendo. Só que, mediante o que nós olhamos para a palavra de Deus, a descida fortalece o homem. A descida é algo que o homem necessita para encontrar o lugar mais alto diante de Deus. É descendo que o homem galga posições altas diante de Deus. Mas quando nós olhamos para descidas que Jonas está vivendo em sua trajetória, são descidas de fracassos, são descidas de perda, são descidas de decepções, são descidas de desobediências. A descida de Jonas não é uma descida com o Senhor olha para Davi e diz: Davi, hoje não é dia de subir ao cume do monte para que eu te dê vitória. A descida de Jonas não é uma descida a qual o Senhor olha para Josafá e diz: Josafá, vai, desce até o vale, que lá eu te darei vitória. A descida de Jonas não é uma descida como a destes homens. Por exemplo, chegou um momento que Deus olhou para Davi e disse: Davi, sobe que eu vou te dar vitória. E no momento que Davi está diante de uma situação com o seu inimigo, Davi consulta a Deus e diz: Deus, hoje eu devo subir de novo. Deus olha para Davi e diz: Davi, hoje eu vou te dar vitória no vale. Então desce que lá eu vou te dar vitória. Porém com Jonas não. A descida da vida de Jonas não é para alcançar uma vitória. A descida da vida de Jonas é porque ele está vivendo uma vida de desobediência. A descida da vida de Jonas é uma descida de perda, de frustrações. Aquele momento da nossa vida que nós olhamos para Deus e dissemos: Deus, eu não estou te entendendo. Porque tudo na minha vida só está decadente. Tudo na minha vida só estou perdendo. Tudo na minha vida é fracasso. Tudo na minha vida é só perda. Eu não estou te entendendo, Deus. A descida da vida de Jonas é mais ou menos isso. É aquele momento que nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu estou orando, eu estou fazendo, mas eu não estou conseguindo galgar o objetivo. Porque a descida da vida de Jonas, irmãos, foi uma escolha que ele decidiu tomar fora dos planos de Deus. E toda escolha que nós tomamos fora dos planos e do propósito de Deus, nós descemos. Mas uma descida para o fracasso. Mas se nós estivermos em um cenário que a nossa descida esteja como a de Jonas, que nós possamos ver Deus no final disso tudo e que nós possamos nos redimir com Ele, como Jonas conseguiu se redimir. A palavra de Deus diz que Deus encarrega Jonas de uma tamanha responsabilidade. Responsabilidade essa de levar uma mensagem à grande cidade de Nínive. Pregar para um povo sanguinário. Pregar para um povo que era temido na sua circunvizinhança. Pregar para um povo que pregadores do século 21 olha e diz: Senhor, eu não vou lá não. Não vou lá não porque eu conheço aquele púlpito. Eu conheço quem vai estar na minha retaguarda. Eu não vou pregar porque a minha mensagem vai ser apenas mais uma mensagem. Só que quando Deus decide te levar, querido, quando Deus decide te dar uma mensagem, quando Deus te encarrega de tamanha responsabilidade, não olhe para dentro de si, não meça a sua capacidade, não coloque pontos, siglas ou vírgulas, apenas faça. Independente do cenário, independente de quem está na sua retaguarda, independente da classe, independente do nível eclesiástico, apenas obedeça.
Porque tem momentos, já tive momentos na minha vida de olhar para o nível eclesiástico de alguém que Deus me levou para falar e eu disse: Deus, o Senhor está brincando. Já teve um momento da minha vida que Deus me usou para falar com o chefe da Polícia Civil ali em Laranjeiras, que Deus me mostrou um cenário onde ele passaria, seria atingido. E eu falei: Deus, não vou falar isso, o cara vai olhar para mim e vai achar que eu sou um louco. Mas eu fui e falei, e dias depois ele se encontrou comigo e disse: justamente na hora que você falou, justamente no momento que você falou, justamente no cenário que Deus te mostrou, o lugar onde eu estava foi invadido, mas no momento que os bandidos pularam ali, eu tinha acabado de sair para fazer o meu horário. Se eu estivesse ali, eu seria alvo. Mas quando Deus nos mostra que nós conseguimos ser obedientes, conseguimos ouvir a voz, diz a palavra que crer nos meus profetas e prosperar, precisamos ter discernimento, porque em meio ao tempo ao qual nós vivemos, às vezes nós não conseguimos crer em tudo que ouvimos. E às vezes quando nós não conseguimos discernir se de fato é Deus ou não que está falando, às vezes nós acabamos sendo alvos do adversário. Porque Deus às vezes usa alguém para falar, só que nós estamos vivendo em um cenário tão caótico que nós olhamos e dizemos: é apenas mais um falso profeta. É apenas mais uma profecia. De contrapartida, Deus está dizendo: você vai sofrer as consequências, porque você não está conseguindo discernir quando é eu que estou falando. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos acreditar e nós devemos julgar não o que fala conosco, e sim a profecia que está sendo falada. Então Jonas é alguém que está encarregado desta tal responsabilidade. E quando Jonas ouve Deus falar com ele, o primeiro sentimento de Jonas aqui é: Nínive é sanguinário. Se eu entrar dentro de Nínive, eu vou ser apenas mais uma vítima. Só que Jonas é alguém que falha na sua conclusão. Às vezes nós tiramos conclusões erradas a respeito de Deus. Às vezes não é aquilo que nós ouvimos de Deus. E Jonas é alguém que consegue tirar essa conclusão. Uma conclusão precipitada, uma conclusão errada a respeito de Deus. A respeito do senhorio de Deus. E diz a Bíblia que Jonas agora, achando que está fugindo, ou melhor, achando que está indo para longe, para não se enquadrar dentro daquilo que Deus fala, Jonas está vivendo a primeira descida de fracasso na sua vida. Jonas logo imagina: vou comprar uma passagem, comprando esta passagem, vou entrar em uma embarcação e vou fugir para Tarsis. Vou descer para Tarsis. Tarsis é longe de Nínive, distante de Nínive. Quando eu chegar em Tarsis, Deus vai enviar alguém para pregar em Nínive. Deus vai pegar alguém de perto para pregar em Nínive. Estarei longe, Deus não vai precisar me usar. Deus vai usar alguém. Só que Jonas se engana, queridos. Jonas se engana, porque quando Deus decide te escolher, por mais longe que você tente fugir, Deus sempre vai mover alguma coisa para te atrair ao propósito. Deus sempre vai usar um fenômeno para te atrair ao propósito dele. Por mais longe que você queira ir, achando que a promessa não vai se cumprir, Deus vai te trazer para o cenário, para que a promessa se cumpra. Em 2018, eu falei: eu vou para São Paulo porque a minha situação não está bonita na Bahia. E daqui de lá vai se apagar tudo que eu se fiz aqui. E eu vou viver tranquilo. Lá ninguém me conhece. Não vou estar mais na Bahia. Salomão diz que quando algo cai, quando algo vem ao entardecer, cai
cai-se no esquecimento. Salomão diz que quando algo é uma promessa que nos é feita, demora a se cumprir, ela cai no esquecimento. E eu imaginei, vou para São Paulo, porque em São Paulo estou longe da Bahia, então esse povo não vai se lembrar de mim, as mágoas vão se passar, e por aí vai ficar tudo bem. Fui para São Paulo. 5 anos fiquei aqui no estado do Espírito Santo, e eu achei, não vou voltar mais lá. Mas chegou um determinado momento que Deus falou, você precisa voltar para cumprir a promessa que eu te fiz. E eu falei assim, Deus! E aí eu lembrei do que Deus falou para Moisés. Moisés foge para o deserto de Midian, e a palavra de Deus diz que Moisés, temendo a retornar ao Egito, porque cometera algo que a sua cabeça estava a prêmio, Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, chegou a hora de voltar, porque quem buscava a tua morte, hoje não vive mais. Então, às vezes, para Deus cumprir propósito, querido, Deus move de todas as formas, mas Ele quer que você regresse ao local aonde Ele te fez a promessa. E tem promessa na nossa vida, querido, que só vai se cumprir quando nós entendemos de fato o que Deus quer conosco. E eu retornei à Bahia, e quando eu retornei ali, eu falei, Deus, eu vou ter que fazer isso. Deus disse, vai. E eu saí de porta em porta, irmão, de casa em casa, que eu não era fácil. Pedindo perdão, mostrando-se redimido. E na minha primeira mensagem naquele lugar, ficou marcada. Ficou marcada. Daquela eu nunca me esqueço. E Jonas achou isso. Jonas pensou isso. Vou fugir para Tarsis. Porque eu estando longe, Deus não vai precisar me incomodar. Deus não vai querer que eu gaste uma passagem de volta para pregar em Nínive. Deus vai usar alguém de perto. Só que Jonas se engana. Quando Jonas pega o barco para ir para Tarsis, diz a palavra, irmãos, que Deus agora se enfurece de tal maneira que Deus usa um fenômeno natural para atrair Jonas novamente. E todas as vezes que nós não conseguimos compreender o propósito de Deus, outras pessoas vão sofrer por causa de nós. Todas as vezes que nós tentarmos fugir a fim de não cumprir o querer do Senhor, querido, aqueles a qual estiver próximos também serão vítimas, também sofrerão, também serão alvos. E os homens daquela embarcação, diz a palavra, que começam a clamar, cada um ao seu Deus. Então perceba que tinha homens de diversas religiões ali, tinha homens de diversas localidades ali. Porém, quando a tempestade sobreveio, o vento vem, e este vento está enfurecido, porque o vento obedece à voz de Deus, e isso é prova daquilo que os discípulos olham e dizem, quem é este? Que até o vento lhe obedece. Os discípulos ficam maravilhados porque Jesus dá ordem para que o vento se acalme em um momento de turbulência em sua vida. E eles gritam, quem é este? Que até o vento lhe obedece. Se alguém não conseguir encontrar resposta lá no livro lá nos evangelhos, se alguém não conseguir encontrar resposta lá no Novo Testamento, quem é esse que até o vento lhe obedece? Encontrará resposta no Antigo Testamento, quando a Bíblia diz que Deus está enfurecido e Ele dá ordem ao vento para que o vento balance o mar. Então perceba que Deus age no natural para nos aproximar do propósito. E talvez alguém está esperando alguém se aproximar de si, apontar o dedo no seu nariz e dizer assim, diz o Senhor,
ou falar coisa do tipo. Ou talvez alguém entrou no culto nessa noite dizendo: Deus, se o Senhor quer algo comigo, usa alguém, aponte o dedo na minha cara, fale comigo, mas que eu possa te ouvir. Querido, a palavra diz que a maior revelação não se encontra senão através da palavra. Paulo diz: é bom que todos falem em língua, é maravilhoso, é louvável, mas melhor do que falar em língua, Paulo diz que seria bom que se todos tivessem o dom de ministrar a palavra. Então não existe uma revelação maior, não existe uma resposta melhor do que a palavra de Deus. E talvez se você entrou aqui pedindo para que Deus te desse uma resposta, enviando alguém até você, marchando, pulando, sapateando, para Jonas Deus está usando fenômenos da natureza para mostrar para Jonas. Então às vezes Deus não vai fazer aquilo que nós pensamos, ou achamos ou queremos. Às vezes Deus vai agir no mínimo detalhes para mostrar que Ele te quer no propósito, para mostrar que Ele te quer, para mostrar que Ele precisa te usar, para mostrar que Ele quer te enquadrar naquilo a qual Ele te chamou. E diz a Bíblia que Deus, usando Jonas agora, usando o fenômeno natural, balança toda aquela. E Jonas é alguém, querido, porque é sempre assim. Quem mais sofre é quem está em volta de nós. Quando nós fugimos do propósito de Deus, quem mais sofre é quem está em volta. Quando nós decidimos nos afastar do querer do Senhor, quem mais sofre é quem está em volta. Quando um filho, vou citar exemplos, quando um filho tem um chamado, quando um filho precisa se enquadrar nos propósitos, e ele começa a fugir, quem mais sofre é a mãe, quem mais sofre é o pai, porque ele começa a fugir, Deus começa a balançar o cerco, e agora esse pai começa a sofrer, e agora Deus começa a enviar enfermidade, Deus começa a permitir que caiam em ciladas, Deus começa a permitir coisas, e essa mãe começa a sofrer, essa mãe começa a entrar em um propósito, essa mãe começa a passar mais horas orando, essa mãe começa a se desgastar mais diante de Deus, clamando a Deus mais por esse filho. Essa mãe não aguenta mais, porque esse filho não quer se enquadrar no propósito de Deus. Quem mais sofre é quem está ao nosso redor. A prova disso é quando um marido, uma esposa não quer se enquadrar no propósito, foge do querer do Senhor, e esta mulher, este homem, vice-versa, precisa diligentemente buscar se entrar mais na presença do Senhor. Ele precisa orar mais, ela precisa orar mais, porque quem tem o chamado está fugindo. E agora esta casa começa a viver uma turbulência. Este ministério começa a viver uma turbulência. Esta família começa a viver uma perca. Porque quem era para se enquadrar no propósito, para Deus cumprir a promessa, não está se enquadrando. Aí Deus está olhando e está dizendo: enquanto você não entende o propósito, eu vou balançar a casa, eu vou balançar a figueira, eu vou desestruturar, eu vou mexer, eu vou tirar do lugar, eu vou enviar o vento, a tempestade vai chegar, e nós precisamos entender isso. Porque enquanto nós estivermos nos vitimizando diante de Deus, querido, a nossa vida vai ser sempre uma turbulência. Nós vamos sempre questionar a Deus do porquê disso e do porquê daquilo. Enquanto nós não decidimos nos enquadrar no propósito de Deus, vamos sempre interrogar e questionar. Vamos sempre interrogar e questionar o Senhor.
E ali aqueles homens estão vivendo aquela turbulência. E eles agora, o chefe da embarcação desce no porão e percebe que Jonas está dormindo tranquilo, enquanto todos estão lá com medo, pensando que vão morrer, pensando que a embarcação vai naufragar. Jonas consegue dormir, porque sempre quem está fugindo consegue viver na tranquilidade. Ele consegue viver uma máscara de maquiagem, ele consegue passar uma borracha, ele consegue apagar, ele consegue tirar da sua mente a turbulência que ele está vivendo. Mas quem está ao seu redor sofre. E aí este homem diz: por que tu está aí? E percebendo ele que Jonas é um judeu, percebendo ele que aquele fenômeno vem através de Deus, ele diz: clama ao teu Deus. Pede o teu Deus para cessar o vento. Pede o teu Deus para acalmar a tempestade. E diz a palavra que Jonas sai do porão, sobe para o nível mais ali do navio, o piso do navio. E aí eles começam a lançar sorte para ver quem era o camarada errado. E caiu justamente em Jonas. E Jonas disse: olha, eu preciso confessar uma coisa a vocês. Tudo que vocês estão vivendo aqui é culpa minha. Eu preciso confessar uma coisa a vocês. A embarcação está indo de mal a pior por causa de mim. A culpa é minha. Porque, queridos, enquanto nós não reconhecermos que a turbulência lá dentro é porque nós estamos fugindo do propósito, quem está ao nosso redor vai continuar sofrendo. Enquanto nós não reconhecermos que o problema está acontecendo por nossa causa, por culpa nossa, a situação vai ser sempre de perda, vai ser sempre de decadência, vai ser sempre de descida. E você vai continuar, questionando a Deus. E Jonas diz: olha, o problema aqui sou eu. Enquanto você não chegar ali da sua casa e disser que o problema lá é você, enquanto você chegar no cenário onde você está vivendo e dizer: olha, às vezes nós nem precisamos falar, querido. É só mudar as nossas atitudes. É só nós reconhecermos às vezes que aquelas brigas lá é culpa nossa. É só nós reconhecermos às vezes que tudo está indo de mal a pior, porque nós não estamos enquadrando no propósito de Deus. Baixa a cabeça, reconhece que está errado, confessa o teu Deus. E a palavra diz que Ele fará novo todas as coisas. Jonas diz: o problema para o vento, o problema da tempestade, do vento forte aqui sou eu. Faz isso, me lança no mar abaixo. E tudo vai se resolver na vida de vocês. Aqueles homens veem um temor sobre ele tão grande que eles oram a Deus e dizem: Deus, nós não queremos ser culpados do sangue deste homem. Mas nós temos que lançar ele daqui para baixo. Porque se ele continuar fugindo do teu propósito, a tempestade não vai cessar. Nós temos que lançar ele, Deus nos perdoe, mas nós temos que lançar, porque se ele não sair da embarcação, o vento vai continuar soprando. A palavra diz, irmãos, que aqueles homens remavam, se cansavam, revezavam o remo, mas não conseguiam chegar na praia, não conseguiam chegar em terra seca. Porque quando nós, queridos, não lançarmos fora aquilo que é impedimento para alcançarmos os nossos objetivos, vamos continuar batendo na mesma tecla, vamos reimar, e parece que nós vamos sempre retrocedendo. Ou nós reconhecemos que o problema nosso é um conserto diante de Deus. Ou nós reconhecemos que o problema todo na nossa casa é
se enquadrar na promessa a qual Deus já nos fez. Porque, querido, entenda uma coisa, quando Deus nos faz uma promessa, e eu vejo uma frase verdadeira, que diz que pastor não gera ovelha, mas ovelha consegue gerar outra. E é verdade. Às vezes Deus quer te levar, quer te conduzir para uma única alma ouvir a tua voz e se converter. Poderia entrar Pedro com o seu discurso de Atos 2 na cidade de Samaria. Poderia entrar Filipe com a sua sabedoria. Poderia entrar Filipe com a sua exegese de explicar o livro do profeta Isaías na sua clareza esplendora. Mas a cidade de Samaria precisava ouvir aquela mulher samaritana para correr aos pés de Jesus. Poderia ser Tomé, poderia ser Bartolomeu, poderia ser Marco, poderia ser João, poderia ser Tiago, poderia ser André. Só que não. Deus está olhando e está dizendo: eu vou transformar Samaria através desta mulher. Poderia ser qualquer outro. Só que Deus olhou e disse: Paulo, para de pregar em Betínia. Paulo, para de pregar aqui, porque eu preciso que você vá lá na Macedônia e pregue para Lídia e aquelas mulheres. Eu preciso que através de você aquela jovem seja liberta daquele espírito. Eu preciso que através de você a família do carcereiro seja impactada com o meu espírito. Porque tem obras que Deus só vai realizar quando você se posicionar. E quando você não se posiciona, alguém está sofrendo, alguém está sendo vítima, alguém não consegue avançar, porque você não consegue entender o propósito de Deus. Jonas vai, é lançado. A primeira vez Jonas desce para Tarsis. A segunda vez Jonas desce para o fundo do mar. É lançado no fundo do mar. Jonas está vivendo uma vida de descida. A terceira vez que Jonas desce, diz a palavra que Deus envia um grande peixe e engole Jonas. E a Bíblia diz que Jonas desce para o estômago do grande peixe. Que grande peixe esse eu não sei. Mas Jonas, ele desce mais uma vez. E dentro do grande peixe, Jonas vai dizer, quando ele estava lá dentro, Jonas diz que se sentia dentro do inferno. Às vezes, querido, nós vamos estar no pior cenário de nossa vida. Parece que essa palavra aqui é usada para um tipo de... Como é que eu posso dizer? Parece que essa palavra aqui é usada para um tipo de tipologia. Dentro do estômago do grande peixe, o cara olha e diz, eu me senti dentro do inferno. E lá dentro eu fiz a minha oração. Parece que essa palavra se enquadra em um momento para nós refletirmos e entendermos que é no pior cenário de nossa vida que nós vamos chegar para reconhecer a soberania de Deus, se não entender rápido e urgente o propósito. Ou nós diligentemente buscamos entender o propósito que Deus quer em nossas vidas, ou às vezes nós vamos nos sentir como Jonas. Melhor
Parece que essa palavra é usada como um tipo de tipificar o cenário a qual Jonas está vivendo. Parece que Deus saberia que nós estaríamos lendo esta palavra no dia de hoje e nós refletíssemos da seguinte forma: já que Jonas se sentiu no fogo do inferno para reconhecer o propósito de Deus, eu não vou precisar chegar lá. Eu vou reconhecer Ele antes. Eu vou me enquadrar nos propósitos antes. Porque quando eu estiver lá, e isso aqui é diferente daquilo que diz Lucas, se não me falha a memória, 16, onde o rico está no Hades, e ele olha para cima e diz: Pai Abraão, manda Lázaro me tocar o dedo na água, eu vou fazer porque é que eu vou beber. Uma gota de água não sacia a sede de quem está sendo queimado no fogo do inferno, querido. Mas ele diz: Abraão, meu pai, já que Lázaro não pode me refrescar a língua com a água, pede para ele pregar para os meus irmãos, porque o lugar que eu estou é lugar de tormento. Abraão diz: filho, Lázaro não pode descer, e nem você pode subir. Querido, o momento de nós reconhecermos Deus é hoje. E quando eu digo hoje, eu digo já. Não é mais tempo de ficarmos cocheando em dois pensamentos. E quando eu digo conhecer Deus, eu não estou falando porque todos que estão aqui, eu tenho ciência disso, que servem ao Senhor, já reconheceu o Senhor como seu Salvador. Quando eu digo isso, eu digo precisamos nos enquadrar diligentemente no propósito para o qual nós fomos chamados. Deus te chamou para uma obra e você está fugindo. Deus te chamou para um propósito e você está fugindo. Deus te chamou para algo e você está cada vez mais tentando fugir. Ou você reconhece que precisa voltar a fazer o querer do Senhor diligentemente, querido. Ou vamos viver uma vida de fracasso, de frustração. E fugir do Senhor não é muito bom. Jonas não quer ir lá e eu já finalizo aqui. Eu peço aos irmãos, por gentileza, que se coloquem nos seus pés. Jonas não quer ir lá porque Jonas pensa que a cidade de Nínive é um povo que vai te desprezar, é um povo sanguinário. Mas mediante a palavra, querido, diz a própria que a responsabilidade de convencer o homem é do Espírito Santo. O que Jonas não está entendendo aqui é que ele é apenas um instrumento. O que nós precisamos entender aqui é que o poder de convenção não está em nossas mãos, mas a responsabilidade de ministrar essa palavra o Senhor colocou sobre nós. O que Jonas não está entendendo aqui é: eu só preciso ir lá, só preciso pregar, porque quem vai convencer Nínive do pecado, do juízo e da justiça não é eu, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero orar.